Boa tarde. Então, começando o nosso segundo bimestre. O nosso segundo bimestre vai ser baseado em frações e números decimais, ok? O que são as frações, gente? As frações são uma divisão de um número. Essa divisão, ela pode ser uma divisão exata, tipo assim, 15 dividido por 3, 5, é uma divisão exata. Mas essa divisão ela pode ser representada na forma de fração, ok? Eu vou dar exemplo daqui a pouco para vocês. Mas nós vamos ter também frações que não dão divisão exata. Um exemplo é 8 dividido por 3. Essa é uma fração que não dá exata. Não é uma divisão, toda fração é uma divisão. Vocês vão escutar muito essa frase. Mas essa é uma divisão que não dá exata. E aí, como trabalhar com isso? Esse é o conteúdo do nosso segundo bimestre, ok? Algumas frações, por exemplo, se eu pegar lá o 5 e dividir por 2, pensa lá, R$5 dividido para duas pessoas. É uma divisão, logo é uma fração, ok? E aí, R$5 dividido para duas pessoas? 2,50, né? Fácil. Divisão fácil essa para vocês. Vocês já estão no sexto ano, uma divisão bem fácil. Só que já pensou poder olhar para o número 732? Será que esse número é um número que dá para dividir por 2? Ah, por 2 é fácil, né? Ele é par? 732? Mas será que é um número que dá para dividir por 3? Será que é um número que dá para dividir por 5? Vocês já prestaram atenção na tabuada do 5? A tabuada do 5 são as respostas dela, né? São todos os múltiplos do 5. Será que 732 é um múltiplo do 5? Ou seja, será que 732 dá para dividir por 5? Lembra da tabuada do 5? O final das respostas. Tipo, vamos lá, me ajuda. Quanto dá 5 vezes 3? Olha o final. 15. Quanto dá 5 vezes 7? 35. Olha o final. 5. 5 vezes 6? 30. Olha o final. 0. 5 vezes 8? 40, né? Final 0. Será que esse final... Você já olhou para a tabuada do 5 e você já viu que o final da tabuada do 5 é 0 e 5. Ok? Bom, será que 732, então, é um número divisível por 5? Será que a divisão vai dar uma divisão exata? Quando a gente fala em divisível, significa o quê? Que é uma divisão exata. Tipo, se eu pegar lá 20 dividir por 10, dá 2. Se eu pegar 24 e dividir por 6, dá 4. Isso é uma divisão exata. Significa que o 20 é divisível por 10. Significa que o 24 é divisível por 6. Mas já pensou você olhar para um número que nem o 732? Falar assim, nossa, esse número é divisível por 3, é divisível por 6, é divisível por 4. Será que seria útil isso no dia a dia? A pessoa pegar uma quantidade, nós temos aqui 37 pessoas, eu quero montar 3 grupos. Será que todos os grupos poderiam ter a mesma quantidade de pessoa? Somente 3 grupos? Se eu pegasse o 37, será que eu conseguiria dividir em 3 grupos iguais? Só de olhar para o 37. As nossas primeiras aulas vão ser baseadas em critérios de divisibilidade.
em olhar para um número e saber se esse número é divisível ou não por outro. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com frações e toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Logo, nós vamos estar tendo que dividir de cabeça. O professor, no primeiro bimestre, enquanto deu, passou a tabuada para vocês. Esse bimestre nós vamos voltar com o nosso projeto de tabuada. Pelo menos uma tabuada por semana. Logo, logo eu vou gravar um vídeo e contar para vocês como vai ser a nossa técnica para estar fazendo a tabuada. Beleza? A continuação agora é sobre critérios de divisibilidade. Bom, continuando, né, com as divisões. Lembra que o professor falou no número 732? Gente, eu estou usando 732, mas esses critérios que eu vou passar para vocês daqui a pouco vai valer para qualquer número, tá? Mas seria muito interessante você poder olhar para qualquer número e pensar assim, será que dá para dividir isso por 2? Bom, muitos de vocês vão falar, dá sim, professor, porque eu já sei da regra. Mas será que dá para dividir 732 por 3? Ou será que dá para dividir 732 por 4? Será que 732 dá para dividir por 5? Então, né? Professor, mas como assim? Divisibilidade. Gente, divisibilidade é quando acontece, por exemplo, assim: 15 dividido por 3. Isso dá 5. Significa que o 15 é divisível por 3. Ou seja, a divisibilidade existe. Quando eu pego, por exemplo, o 16 e divido por 8. Isso dá 2. Então, o 16 é divisível por 8. Um fato legal na divisão é que quando eu pego o 15 divido por 3 e dá 5, eu também sei que o 15 dividido por 5 dá 3. Quando eu pego o 16 dividido por 8 dá 2, eu também sei que 16 dividido por 2 dá 8. Ok? E todas as divisões podem ser transformadas em frações, que é o nosso próximo conteúdo. Então nós precisamos saber muito a respeito de divisão. E a divisão de maneira mental, olhar para o número e falar: é ou não é divisível por esse outro número? Ok?